Minha mãe cancelou minha festa de bebê pelas minhas costas porque minha irmã favorita está passando por um divórcio. Mas eu conto a todos a razão pela qual o casamento dela acabou. Eu, de 33 anos, fui adotada pelos meus pais depois que minha mãe biológica me abandonou em uma estação de bombeiros quando eu nasci. Meus pais tentaram ter um filho por muito tempo, mas, apesar de seus esforços, não conseguiram. Então, optaram pela adoção na esperança de preencher o vazio em seus corações. Minha mãe adotiva, a quem chamo de mamãe, sempre me conta como se apaixonou por mim no momento em que me viu. Ela diz que sentiu um amor avassalador e soube instantaneamente que eu era destinada a ser sua filha. Meus pais trabalharam incansavelmente para me trazer para suas vidas, e por isso serei eternamente grata. Eles passaram por muita papelada, entrevistas e visitas domiciliares para garantir que poderiam me proporcionar um lar seguro e amoroso. Não consigo imaginar como teria sido minha vida no orfanato se não tivessem me adotado. Meus pais não apenas me deram um lar, mas também salvaram minha vida de muitas maneiras. Fui o primeiro filho deles, por muitos anos, desfrutei da atenção e do amor incondicional deles. Eles me encheram de amor e cuidados durante toda a minha infância. No entanto, ao contrário dos meus pais, meus avós maternos nunca gostaram de mim. Eles constantemente diziam aos meus pais que me adotar tinha sido um grande erro e se recusavam a me reconhecer ou falar comigo. A frieza deles era evidente e doía profundamente. Embora, quando criança, eu não entendesse completamente por que me tratavam assim. Uma lembrança particularmente dolorosa da minha infância foi durante o Natal. A família costumava ir para a cabana dos meus avós, onde todos trocávamos presentes. Era uma ocasião feliz e alegre, mas na primeira vez que participei, enquanto recebia presentes de todos, meus avós se recusaram a me dar qualquer coisa. Eles insistiram que eu não era realmente parte da família, portanto, não sentiam obrigação de me dar nada. Isso levou a uma grande briga entre meu pai e meus avós. Meu pai, furioso e protetor, os repreendeu por me tratar de forma diferente dos meus primos. Ele disse que eu era parte da família, já que era filha dele e da minha mãe, e que o comportamento deles em relação a mim era inaceitável. As emoções se exaltaram quando ele declarou que não participaria mais das celebrações se eles continuassem me excluindo. Minha mãe tentou justificar as ações dos pais, dizendo que eles eram antiquados e pediu ao meu pai para não levar as palavras deles a sério. No entanto, meu pai se recusou a ceder. Como minha mãe não estava pronta para ir embora com ele, ele saiu comigo. Lembro-me de me sentir terrível, até com dor de estômago, pensando que de alguma forma eu era responsável pela briga dos meus pais. Meu pai me garantiu que nada daquilo era culpa minha e que me amava incondicionalmente. No entanto, a culpa persistiu, misturada com a tristeza de não ser amada pelos meus próprios avós. Eu gostaria de poder dizer que, com o tempo, o comportamento dos meus avós em relação a mim melhorou, mas infelizmente não foi o caso. A frieza deles ainda persiste, e meu pai, ao ver o impacto que isso tem em mim, limitou conscientemente as interações com eles. Ao longo dos anos, ele até parou de participar de eventos familiares. Minha mãe tenta mediar a situação, mas meu pai nunca perdoou meus avós maternos por me tratarem de forma diferente. Em comparação com o lado da minha mãe, a família do meu pai é muito mais acolhedora e inclusiva. Desde o início, eles me receberam de braços abertos, me tratando como um deles. Meus primos do lado do meu pai sempre me aceitaram sem questionar, me abraçando como um verdadeiro membro da família. Passamos incontáveis férias, aniversários e reuniões familiares juntos. Mesmo agora, como adultos, ainda saímos e mantemos relacionamentos próximos. Fazemos viagens, celebramos ocasiões especiais e nos apoiamos nos altos e baixos da vida. Então, minha vida não foi tão ruim. Eu gostei de ser filha única dos meus pais por muito tempo. Eles sempre me deram tudo o que eu queria e fizeram o possível para me fazer sentir valorizada e amada. Então, 7 anos depois, algo incrível aconteceu. Por um milagre, minha mãe engravidou da minha irmã mais nova. Essa notícia foi uma surpresa completa, já que meus pais haviam perdido a esperança de ter um filho biológico. O fato de minha mãe estar grávida foi uma bênção para todos. Enquanto meus pais e o resto da família estavam animados com a gravidez da minha mãe, eu não pude evitar sentir um pouco de inveja e ansiedade. Eu temia que, com um filho biológico a caminho, o amor e a atenção deles poderiam se afastar de mim. Esse medo foi exacerbado pelo conhecimento de como meus avós me viam, e eu tinha medo de que eles pudessem me abandonar novamente. Felizmente,
Meus pais perceberam como eu me sentia e conversaram comigo. Eles me garantiram que eu sempre seria a primeira filha deles, não importava o que acontecesse. Minha mãe também destacou que agora eu teria uma irmã mais nova com quem compartilhar meus dias, o que era emocionante. Depois de conversar com eles, me senti muito melhor e mal podia esperar para conhecer minha irmãzinha. No dia em que Claire nasceu, toda a família estava feliz. Lembro-me de ficar fascinada ao vê-la pela primeira vez. Tudo nela, desde seus dedinhos delicados até seus olhos brilhantes, me parecia incrivelmente adorável. Ser irmã mais velha deu uma nova dimensão à minha vida. Nós éramos muito próximas durante os primeiros anos dela. Claire me seguia para todo lugar e às vezes até tentava imitar tudo o que eu fazia. Claro, como qualquer irmã, tínhamos nossas brigas ocasionais, mas eu a amava demais para ficar brava com ela por muito tempo. No entanto, o verdadeiro problema entre nós começou quando meus avós maternos começaram a dizer a Claire, conforme ela crescia, que eu não era sua irmã de verdade. Inicialmente, meus pais não sabiam disso, pois às vezes deixavam Claire na casa dos avós para visitas. Mas, após cada visita, o comportamento de Claire em relação a mim mudava gradualmente. Ela ficava desdenhosa e grossa comigo sem motivo aparente. Se eu queria brincar com ela ou passar tempo juntas, ela gritava até que eu a deixasse em paz. Meus pais notaram essa mudança e tentaram conversar com ela, mas Claire nunca deu uma explicação. Então, eles atribuíram isso a uma fase pela qual ela estava passando. Mas as coisas pioraram entre nós conforme crescemos. Um dia, voltei da escola e descobri que todas as roupas no meu armário tinham buracos. Eram buracos aleatórios de diferentes tamanhos cortados em todas as minhas roupas. Pensei que talvez eu estivesse ficando louca e que isso fosse um erro, porque não fazia sentido que todas as minhas roupas tivessem buracos de repente. Meu primeiro instinto foi ligar para minha mãe, que também ficou surpresa e perplexa. Ela sugeriu que poderiam ser ratos, mas a quantidade de buracos em todas as minhas roupas da noite para o dia tornava essa explicação improvável. Ambas ficamos sem palavras diante da situação estranha. Alguns dias depois, aconteceu outro incidente estranho. Meus óculos de contato, que eu havia deixado em cima da mesa antes de tomar banho, desapareceram misteriosamente. Procurei por toda parte, mas não os encontrei. Como não tinha óculos de reserva, não pude ir às aulas naquele dia. Quando contei aos meus pais, eles me repreenderam por ser irresponsável, assumindo que eu os havia perdido. Tentei explicar que nunca faria algo assim, mas eles não acreditaram em mim e descartaram como um descuido meu. No entanto, as coisas chegaram a um ponto crítico quando entrei no meu quarto um dia depois da escola e encontrei Claire brincando com meus batons na minha penteadeira. Fiquei chocada e perguntei o que ela estava fazendo no meu quarto. Claire se virou, parecendo culpada. Quando me aproximei da penteadeira, meu coração afundou ao ver minha coleção de batons, que eu havia comprado ao longo dos anos, completamente destruída. Frustrada e brava, não pude evitar gritar. Minha mãe correu para o quarto para ver o que havia acontecido e ficou chocada ao ver meus batons arruinados. Ela interrogou Claire sobre suas ações, mas Claire simplesmente disse que estava brincando. Eu sei que isso pode parecer normal entre irmãs, mas eu conhecia bem minha irmã mais nova, e esse não era o comportamento habitual dela. Até então, eu sempre confiei em Claire e nunca suspeitaria que ela agiria de forma tão maliciosa. No entanto, ao refletir sobre os incidentes anteriores e conectar os pontos, ficou claro que ela era a responsável por cortar buracos nas minhas roupas e pegar meus óculos de contato. Eu a confrontei, exigindo respostas e querendo entender por que ela faria essas coisas. No início, minha mãe tentou acalmar a situação, expressando incredulidade de que Claire pudesse estar por trás disso. Mas eu não podia deixar passar e continuei interrogando até que Claire admitiu, entre lágrimas, que havia feito todas aquelas coisas. Ao ouvir isso, a expressão da minha mãe mudou para surpresa e preocupação. Ela perguntou gentilmente a Claire por que ela havia feito algo tão destrutivo. Claire, com lágrimas nos olhos, confessou que nossos avós haviam enchido sua cabeça com ideias negativas, lembrando-a constantemente de que eu era adotada e que não deveria realmente viver com eles. Eles também alimentaram seus ciúmes, sugerindo que eu estava tentando tirar sua herança e que nossos pais me preferiam a ela. A manipulação fez com que Claire desenvolvesse animosidade em relação a mim com o tempo. Eu senti uma onda de raiva ao ouvir o que Claire havia confessado. Foi frustrante porque, por muito tempo, eu guardei silêncio sobre a animosidade dos meus avós em relação a mim. Agora, ao vê-los manipulando Claire,
Senti que eles haviam cruzado uma linha. Eu sabia que, se meu pai descobrisse o que estava acontecendo, ele reagiria fortemente e poderia até cortar o contato de Claire com eles. Minha mãe parecia entender isso também, porque começou a me instar a deixar o assunto de lado e prometeu conversar com Claire separadamente. Ela enfatizou que não era necessário levar esse problema ao meu pai imediatamente. Eu questionei sua decisão, sentindo que meu pai merecia saber a verdade por trás do comportamento de Claire, já que nossos avós eram os culpados. No entanto, minha mãe insistiu firmemente que envolver meu pai poderia levar a Claire ser repreendida injustamente, o que implicaria que eu não amava minha irmã mais nova o suficiente. Relutantemente, eu perdoei Claire, confiando que minha mãe lidaria com a situação com delicadeza. É desanimador dizer que, apesar dos esforços da minha mãe para intervir, a situação entre nós nunca melhorou. O comportamento de Claire em relação a mim só piorou com o tempo. Quando ela entrou na adolescência, ficou mais cruel e ofensiva. Ela zombava da minha aparência e do meu peso, me fazendo sentir insegura sobre mim mesma. Sempre que eu voltava para a casa da faculdade para visitar, ela fazia piadas cruéis e as gravava para suas redes sociais, aumentando minha vergonha. O que piorou as coisas foi sua atitude em relação aos meus relacionamentos. Toda vez que eu apresentava um namorado aos meus pais, Claire tentava flertar com eles na minha frente. Ela chegou ao ponto de sugerir a eles que poderiam encontrar alguém melhor do que eu. Isso não só era desrespeitoso, mas também humilhante para mim. Claro, eu gritava com ela, e meu pai ficava do meu lado, lembrando a Claire que ela não tinha o direito de falar comigo daquela forma. Mas minha mãe muitas vezes ficava em silêncio. Acho que, na mente dela, ela ainda se recusava a aceitar o quão profundamente seus pais haviam conseguido abrir uma lacuna entre Claire e eu. Há 3 anos, nossos avós nos convidaram para uma viagem que eles pagariam. Mas, como era de se esperar, convenientemente me excluíram. Para então, eu já havia aprendido a lidar com essa exclusão, então não me incomodei tanto quanto antes. No entanto, meu pai se recusou a participar da viagem em protesto. Essa decisão frustrou muito minha mãe e Claire. Minha mãe, embora entendesse de onde meu pai estava vindo, tentou mudar a opinião dele. Claire, por outro lado, teve uma discussão acalorada com ele, questionando por que ele escolhia se retirar de uma viagem familiar só por minha causa. Ela disse que eu era adulta e que nem queria ir, o que era ridículo, já que nem sequer me convidaram. Ela tentou convencê-lo a não perder a viagem por minha culpa. Apesar dos apelos dela, meu pai manteve sua decisão, recusando-se a ir sem mim. Após a viagem, Claire postou várias fotos com nossos primos, acompanhadas de frases como família de verdade e parceiros de vida. Embora isso tenha me magoado profundamente, sabendo que minha irmã ainda me via como uma irmã adotada, escolhi não dizer nada. Com o passar dos anos, comecei a fazer terapia para me curar e me tornar mais segura. Essa decisão também foi influenciada pelo fato de eu ter conhecido o amor da minha vida, Matt. Ele viu em primeira mão como minha irmã mais nova era rude comigo e me incentivou a enfrentá-la. Seguindo seu conselho, comecei a conversar com um psiquiatra, onde descobri que a principal razão pela qual eu nunca discutia ou confrontava Claire era porque, de alguma forma, eu sentia culpa por não ser a filha biológica dos nossos pais. As palavras cruéis dos meus avós maternos durante minha infância me fizeram sentir inferior e pensar em mim mesma como menos do que Claire. Como resultado, eu deixava ela me pisar. No entanto, à medida que comecei a me curar e a me entender melhor, gradualmente comecei a reivindicar minha autoestima e confiança. Hoje, não permito mais que Claire seja rude comigo. Quando nos encontramos em jantares familiares ou eventos, se ela murmura um comentário sarcástico sobre mim, eu me certifico de devolver. Inicialmente, ela ficou surpresa ao me ver me defendendo, mas, com o tempo, ela aprendeu da maneira mais difícil que não pode mais mexer comigo. Agora, ela guarda suas opiniões para si mesma, não importa o quanto me odeie. Diferente de mim, Claire não tem um bom trabalho, o que é sua maior insegurança. Ela ressentia o fato de eu ter um diploma superior e um trabalho melhor remunerado. Minha estabilidade financeira me permite a liberdade de viajar para onde quiser, enquanto ela ainda depende do apoio dos nossos avós. Chegando ao incidente principal que me levou a escrever aqui. Há alguns meses, descobri que estava grávida. Foi uma notícia incrível para Matt e para mim, já que estávamos tentando há algum tempo. Quando liguei para meus pais para compartilhar a notícia, eles ficaram cheios de alegria e disseram o quanto estavam animados para conhecer seu futuro neto.
Matt e eu estávamos lendo vários livros sobre criação de filhos para nos preparar e estarmos prontos para cuidar do nosso bebê. Também nos esforçamos muito para redecorar e transformar um quarto de hóspedes em um berçário para o nosso pequeno. Esta semana, meu chá de bebê estava planejado, e meus primos do lado do meu pai estavam cuidando de todos os preparativos. Eu estava animada para me reunir com minha família para uma ocasião tão alegre e celebrar com eles. 2 dias atrás, minha mãe me ligou para me dar uma notícia bombástica. Minha irmã Claire estava se divorciando. Fiquei completamente perplexa porque não tinha ideia de que o casamento dela estava com problemas. Para mim, o marido de Claire, Cameron, sempre pareceu um cara decente. Embora eu não tenha sido convidada para o casamento deles, sempre fui educada e amigável com Cameron sempre que nos encontrávamos em reuniões familiares. Acontece que Cameron descobriu Claire dormindo com um colega de trabalho em sua casa. Essa descoberta desencadeou uma grande confrontação entre eles e levou Cameron a expulsá-la de casa. Claire então não teve escolha a não ser voltar para a casa dos nossos pais. Meu pai, compreensivelmente, estava furioso com Claire. Ele disse firmemente que, se ela não podia honrar a santidade do casamento, então merecia o divórcio e viver sozinha. Minha mãe, por outro lado, sentiu que isso foi apenas um erro que poderia ser corrigido com terapia de casal para Cameron e Claire. No entanto, Cameron permaneceu firme em sua decisão de se divorciar e cortou toda a comunicação com minha irmã. Diante disso, minha mãe me disse que seria melhor cancelar meu chá de bebê, que seria realizado esta semana, já que Claire estava muito infeliz naquele momento. Fiquei chocada com sua sugestão e gentilmente lembrei a ela que já havia enviado os convites e feito os arranjos, então cancelar não era uma opção. Minha mãe insistiu que Claire estava em um estado muito vulnerável e que me ver celebrando um chá de bebê poderia ser demais para ela. Lembrei a minha mãe que o mundo não girava em torno de Claire e que eu estava organizando um chá de bebê para o meu bebê, o que não tinha nada a ver com minha irmã ou sua situação. Eu disse firmemente que, se ela se sentisse desconfortável em participar, ela era bem-vinda a ficar em casa com minha irmã, mas meu evento continuaria como planejado. Claramente, minha mãe não ficou feliz com minha decisão e continuou discutindo, mas eu não cedi. Eu estava furiosa. Quando terminei a ligação com ela, estava exausta. Era cansativo ver minha mãe sempre apoiando e favorecendo Claire em detrimento de mim. Eu pensei que, após nosso desentendimento, ela deixaria o assunto de lado ou perceberia o quão errada estava ao sugerir que eu cancelasse meu próprio chá de bebê. Hoje, eu estava ansiosa para o meu chá de bebê. Minha mãe deveria me buscar em casa, mas não tínhamos falado muito desde nossa última briga, então eu havia combinado de ir ao local com um dos meus primos. No entanto, fiquei surpresa quando minha mãe apareceu inesperadamente para me buscar. Eu senti que era um sinal de esperança de que ela finalmente estava me apoiando e que poderíamos deixar a briga para trás. Imagine minha surpresa quando minha mãe entrou em casa solenemente para me informar que tinha algumas notícias para me dar. Inicialmente, eu temi o pior e senti uma onda de ansiedade me invadir. No entanto, minha mãe me garantiu que não era nada sério e me ajudou a sentar no sofá para conversarmos. Então, ela me informou que, como eu havia me recusado a cancelar o chá de bebê, ela decidiu cancelá-lo em meu nome. Fiquei chocada, piscando incrédula enquanto ela explicava como acreditava ter me salvado de um possível constrangimento. Confusa e frustrada, perguntei o que diabos ela estava dizendo. Minha mãe continuou dizendo que não seria apropriado para mim ou para nossa família celebrar enquanto minha irmã estava passando por um divórcio. Na opinião dela, cancelar um simples chá de bebê era um sacrifício menor a ser feito para apoiar minha irmã durante um momento tão difícil. Eu me senti completamente traída e furiosa. Cada fibra do meu ser queria gritar com minha mãe por ter violado minha confiança. No entanto, como estou grávida, me forcei a conter esses impulsos. Fechei os olhos com força, contando até 10, tentando desesperadamente recuperar a compostura. Quando os abri novamente, a decepção e a dor ainda estavam lá. Mas consegui pedir à minha mãe com firmeza que saísse da minha casa imediatamente. Eu não suportava sua presença perto de mim depois de tal traição. Naquele momento, senti que ela não só arruinou minha celebração, mas também ignorou meus sentimentos e minha autonomia como adulta e futura mãe. Desde que minha mãe saiu furiosa, tenho estado um desastre emocional. É como se minhas emoções estivessem em uma montanha-russa constante, e as lágrimas não param de cair. Tive que buscar apoio em Matt, que está a caminho depois de descobrir o que aconteceu.
É simplesmente incrível que minha própria mãe tenha feito algo assim comigo. Parte de mim está tentada a revelar a verdade por trás do divórcio da minha irmã, sabendo que minha mãe provavelmente está tentando esconder isso. Essa pode ser a razão pela qual ela cancelou meu chá de bebê, para que ninguém perguntasse sobre isso. Estou lidando com o que é certo e justo, e é por isso que estou postando isso aqui. Atualização 1. Obrigada a todos pelos comentários. Eu revisei cada um deles e gostaria de esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, Claire teve responsabilidade no cancelamento do meu chá de bebê. Minha mãe e ela sempre foram muito próximas, então tenho certeza de que minha irmã foi quem sugeriu a ideia. Além disso, no dia em que cancelaram meu chá de bebê, Claire me mandou uma mensagem dizendo que eu não deveria ficar tão sensível com meu evento e que não deveria ser tão dura com minha mãe. Ela continuou dizendo que não queria que minha mãe tivesse que responder perguntas sobre o divórcio dela o dia todo e que minha família deveria entender isso. Ela também me pediu para manter em segredo o caso dela com o chefe. Em segundo lugar, minha mãe tentou me ligar várias vezes depois para continuar tentando me convencer e justificar suas ações. Desta vez, Matt quis falar com ela. Ele começou a conversa dizendo o que pensava e deixando claro o quão ridículo foi ela cancelar meu chá de bebê sem meu conhecimento. Ele afirmou firmemente que nunca permitiria que ela conhecesse nosso filho se continuasse a me desrespeitar tão descaradamente. Minha mãe ficou surpresa com isso, mas, depois do que ela fez, não posso evitar concordar com a decisão do meu marido. Por fim, meu pai atualmente não está falando com minha mãe nem com minha irmã depois de descobrir o que fizeram. Desde que cancelaram meu chá de bebê, ele e Matt discutiram e decidiram organizar um novo chá de bebê, ao qual minha mãe e minha irmã não serão convidadas. Também conversei com todos os meus primos, que entraram em contato para saber como eu estava depois de receber a mensagem da minha mãe sobre o cancelamento do chá de bebê. Todos concordaram que minha mãe cruzou a linha, e desta vez, não querem ter nada a ver com ela. Além disso, recebi várias mensagens de pessoas perguntando por que nunca contei ao meu pai sobre como meus avós maternos estavam influenciando as opiniões negativas de Claire em relação a mim. Honestamente, eu confiava que minha mãe resolveria esse problema com Claire. Eu não queria criar conflitos desnecessários dentro da família. Às vezes, como filhos, nos encontramos em situações em que temos que escolher ficar em silêncio, mesmo que seja desconfortável. Quando eu era criança, esperava que minha mãe defendesse e me protegesse dos pais dela, mas infelizmente isso nunca aconteceu. Claramente, ela preferia a própria filha biológica à filha adotiva. Além disso, como eu disse, toda a minha confiança e meu mundo foram afetados pelas experiências que vivi na infância. Atualização 2. Bem, tenho uma grande atualização para compartilhar hoje. Eu senti que, como minha mãe e Claire se recusavam a reconhecer qualquer culpa por suas ações, eu precisava ensinar uma lição a elas para que me deixassem em paz pelo resto de suas vidas. Seguindo os conselhos de vocês, sentei e redigi um e-mail detalhado para todos os membros da minha família, explicando por que minha irmã estava passando por um divórcio. Eu não me contive ao detalhar o caso dela com o chefe e como isso destruiu a confiança do marido dela quando ele descobriu. Mas não parei por aí. Também destaquei como minha mãe cancelou meu chá de bebê por vergonha das decisões de vida da minha irmã e porque não queria enfrentar ninguém. Eu redigi o e-mail meticulosamente, garantindo que cada palavra provocasse raiva e frustração neles, assim como eles me fizeram sentir. Eu me senti completamente justificada em minhas ações quando pressionei enviar naquele e-mail. Foi minha maneira de me defender e fazer com que todos soubessem a verdade por trás da fachada que minha mãe e minha irmã estavam tentando manter de nossa família perfeita. Como vocês podem imaginar, minha mãe e minha irmã reagiram exatamente como eu esperava. Elas começaram a me ligar furiosamente, deixando mensagens de voz cheias de acusações. Eu conscientemente escolhi não atender, deixando as ligações irem para o correio de voz para poder ouvi-las mais tarde. Minha mãe continuou me enviando mensagens, insistindo que eu deveria enviar outro e-mail retratando minhas afirmações e enfatizando que eu não deveria envergonhar minha pobre irmã. Mas eu ignorei. Tenho certeza de que ambas estão recebendo ligações de toda a família tentando verificar os detalhes do meu e-mail. Eu não sinto remorso pelo que fiz. Tenho certeza de que agora minha mãe pensará 2 vezes antes de interferir na minha vida novamente. Surpreendentemente, isso não é tudo. Meus avós maternos também tentaram entrar em contato comigo. Eles devem ter lido meu e-mail e claramente estavam chateados por eu ter exposto minha irmã. Apesar das tentativas deles de se comunicar,
ignorei as ligações pelo bem da minha paz mental. Tenho certeza de que agora eles estão ainda mais furiosos, o que só me traz mais satisfação. Atualização 3. Como muitos de vocês pediram uma atualização adicional sobre minha situação, aqui vai. Finalmente, tive meu chá de bebê. Foi épico. Meus primos e amigos próximos da família vieram para me proporcionar a experiência mais maravilhosa. Graças ao meu pai e ao Matt, as decorações estavam perfeitas, a comida deliciosa e o ambiente cheio de alegria e emoção. Foi um dia cheio de amor e positividade, e não poderia estar mais grata por todos que tornaram isso possível. Quanto a minha mãe e Claire, elas não estão passando por um bom momento. Meu pai chegou ao limite com o comportamento de Claire quando ela chegou em casa bêbada depois de sair com o chefe. Só para esclarecer, esse cara com quem ela está tendo um caso é casado e tem filhos, então é obviamente muito errado. Quando meu pai viu o estado em que ela estava, finalmente teve o suficiente e pediu que ela saísse de casa. Ele sentiu que era hora de ela assumir responsabilidade e começar a viver de forma independente, já que ela nunca havia vivido sozinha. Claire estudou na universidade da nossa cidade para poder continuar morando em casa, e depois de se formar, se mudou diretamente para a casa do ex-marido, Cameron. Meu pai fez a coisa certa ao expulsá-la. Minha mãe inicialmente se opôs à decisão dele, mas acabou cedendo quando ele pediu que ela fosse embora com Claire se quisesse acompanhá-la. Não tenho ideia se Claire está morando em seu próprio apartamento ou se está surfando no sofá de amigos, mas estou feliz por ela nunca ter me ligado pedindo ajuda. Sei que muitos de vocês estavam preocupados com o impacto das ações da minha mãe no casamento dos meus pais. Apesar de tudo, não acho que eles vão se divorciar. Eles estão juntos há tanto tempo, e apesar dos desafios que enfrentaram, parecem comprometidos em ficar juntos. Embora as ações da minha mãe tenham tensionado nosso relacionamento, ainda valorizo o casamento deles e espero que possam encontrar uma maneira de resolver suas diferenças. É decepcionante que nem minha mãe nem Claire tenham se desculpado. Embora minha mãe tenha tentado se comunicar algumas vezes, suas mensagens só falam sobre o quanto ela está magoada e nada sobre o quanto ela me magoou. Parece que ela ainda não entendeu completamente o impacto de suas ações. O que realmente me incomoda é que ela poderia ter resolvido esses problemas entre minha irmã e eu há muito tempo, quando éramos mais jovens, mas escolheu ignorar conscientemente os sinais de alerta. Agora é tarde demais para nós. Nossa família está dividida, e eu a culpo por isso. Estou planejando cortar contato permanentemente com minha irmã e com a família da minha mãe, porque não quero que meu filho esteja cercado de negatividade ou ódio. Quanto a Matt e eu, estamos bem. Ele é um companheiro incrível e cuida muito bem de mim. Esta pode ser minha última atualização sobre esse assunto, pois quero seguir em frente e me concentrar em aproveitar as últimas semanas da minha gravidez. Atualização 4. Esta atualização vem após o nascimento da minha filha, que, a propósito, nasceu saudável, então estou muito feliz. Matt, que tem sido meu apoio durante todo esse tempo, especialmente com tudo o que tem acontecido na família, ou o que resta dela, também está feliz. Não sei por onde começar, mas tentarei explicar tudo da melhor maneira possível para que vocês entendam o que aconteceu nos últimos meses. A última coisa que contei foi que meu pai estava muito bravo com minha irmã e minha mãe pelo favoritismo delas ao longo dos anos. Bem, agora quem está se divorciando são meus pais, ou melhor, é meu pai quem tomou a decisão. Minha mãe ainda está lutando para que isso não aconteça. Isso começou há alguns meses, pouco depois que meu pai expulsou Claire de casa. Um dia, Claire voltou para conversar com meu pai porque estava ficando sem lugares para ficar na cidade, então queria convencê-lo a deixá-la voltar. Meu pai se recusou novamente, dizendo que não podia continuar mimando uma menina mimada como ela, já que o que um bom pai deveria ter feito era educá-la melhor. Foi aí que Claire soltou a bomba. Ela disse que, de qualquer forma, ele não era o pai dela. Ela se arrependeu imediatamente, mas meu pai pressionou para que ela explicasse o que queria dizer. Ela saiu de casa rapidamente, e meu pai começou a ligar e deixar centenas de mensagens para ela, querendo uma explicação. Minha mãe chegou em casa depois de fazer compras e também pediu explicações. Quando viu a cara de susto da minha mãe, meu pai sabia muito bem o que estava acontecendo. Então, ele pegou suas coisas e veio morar conosco por um tempo. Por sorte, temos uma casa grande, então havia espaço para ele. Finalmente, tudo foi revelado com um teste de paternidade, onde meu pai descobriu, muito dolorosamente, que Claire não era sua filha. Minha mãe suspeitava e havia contado a Claire,
já que elas eram muito próximas. Aparentemente, minha mãe teve um caso, e isso a fez engravidar. As chances de meu pai ser o pai biológico eram muito pequenas, porque eles tentaram ter um filho por muito tempo, mas minha mãe, ao ver que finalmente teria um bebê biológico, decidiu esconder tudo. Ela tentou dizer ao meu pai que eles poderiam fazer terapia de casal e que o erro poderia ser facilmente resolvido, mas meu pai se recusou completamente e pediu o divórcio alguns dias depois. Desde então, as famílias estão divididas. De um lado, a da minha mãe, e do outro, a do meu pai. Não é difícil saber de que lado estou. Não falei com Claire nem com minha mãe porque bloqueei ambas, mas cruzei algumas palavras quando minha mãe apareceu em casa para falar com meu pai, embora tenham sido mais pedidos para que ela fosse embora. De qualquer forma, meu pai conseguiu um lugar para morar agora e está pedindo para não pagar nada no divórcio, já que estamos em um estado onde a infidelidade é importante no processo de divórcio. Por outro lado, sei que Claire se mudou com minha mãe, então tudo isso acabou sendo bom para ela, já que conseguiu o que queria. Ela nem se deu ao trabalho de entrar em contato com meu pai para ver como ele estava ou algo do tipo, o que é uma prova de que ela é realmente a filha biológica da minha mãe, porque só pensa em si mesma. Atualização 5. Esta atualização é para contar que o divórcio entre meus pais terminou, e minha mãe teve que vender a casa. Foi ordenado que ela dividisse a propriedade em 2 partes, então minha mãe teve que vender para pagar a parte do meu pai. Por sua parte, meu pai não tem que pagar nada à minha mãe, porque, embora ela não trabalhasse e ele fosse o único que trabalhava, a infidelidade jogou a favor dele. Então, o que sei é que minha mãe e minha irmã estão vivendo juntas com o dinheiro da venda da casa e o salário de Claire, embora isso não vá durar muito tempo. Mas isso é tudo o que sei, já que as famílias quase não se falam mais depois de tudo o que aconteceu.